Continuando a nossa jornada sobre identidade, quero desafiar você a caminhar comigo pela Bíblia agora para aprendermos sobre filiação, paternidade. Quero que você saia desta palavra crendo que você é filho de Deus. Olá, vamos continuar com a nossa jornada sobre identidade cristã. E o nosso tema hoje é somos filhos, filhos de Deus, somos filhos. Já falamos sobre somos salvos, somos sacerdotes e agora vamos falar sobre somos filhos. Por que é importante saber que somos filhos, né? Vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha só, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, quando Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus para vir à terra prometida, havia na cabeça de Deus a ideia de estabelecer uma família sobre a terra, onde aqueles que caminham com Deus seriam filhos de Deus, porque há duas categorias de seres humanos na face da terra, criatura e filho. Tanto que Paulo, no capítulo 5, verso 17 de Gálatas, fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, né? Quando a Bíblia fala sobre essa diferença, o que faz essa diferença é a fé. Por exemplo, aqui está dizendo a saber aos que creem no seu nome. Então, quando é que eu me torno um filho de Deus? Quando eu creio em Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu ganho esse poder e pela fé eu tomo posse dessa posição. João fala que eu tenho o poder de ser feito filho de Deus, mas é pela fé que eu tomo posse dessa posição. A partir do momento que eu tomo posse da posição de filho de Deus, logo eu tenho as minhas responsabilidades como filhos e os meus deveres e os meus privilégios como filhos. Por exemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 7, fala assim, olha, assim você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Como filho, eu agora sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Eu agora sou proprietário, juntamente com Deus, de todas essas coisas que você puder enxergar, de todas as coisas que você puder tocar. Eu sou herdeiro de Deus em tudo isso, porque eu sou filho de Deus. Na prerrogativa de filho de Deus, eu apenas tenho que usufruir daquilo que Deus liberou na minha vida. É interessante isso. Muitas vezes a religião nos coloca numa situação de penitência, como que a gente teria que se humilhar diante de Deus todas as vezes que a gente precisasse de alguma coisa de Deus. Não é assim. Seu filho ou você na sua casa, na casa do seu pai, não precisa pedir o tempo todo para ir ao fogão se servir, porque você é filho, aquilo já é seu, aquela cama, aquele quarto, seu pai já preparou para você. Assim também, quando nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Olha, outro privilégio top daqueles que creem em Cristo Jesus. Somos filhos adotivos. Queridos, se ser um filho já nos dá o direito de nos sentir muito amados, imagina um filho adotivo. Presta atenção aqui. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, fala assim, olha, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha Romanos 8, 14 e 15.
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna livres por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ser um filho de Deus já é um grande privilégio. Ser um filho de Deus por adoção, isso significa que Deus te escolheu, mesmo com os pecados que você tem, mesmo com as falhas que você tem. Deus te escolheu apesar de você. Deus nos escolheu como filhos adotivos e nos colocou em uma posição muito privilegiada. Presta atenção que um filho natural, a gente não escolhe como ele vai ser. Se ele vai ser homem, se ele vai ser mulher, se ele vai ser outra coisa, a gente não escolhe isso, mas o filho adotivo a gente escolhe. No filho adotivo a gente escolhe a cor dos olhos, a cor da pele, a altura, se é magro, se é mais fortinho. A gente escolhe ele e Deus te escolheu da maneira que você é, da forma que você é, para que você fosse um filho dele, um filho adotivo. Um filho que Deus não escolheu você por causa somente das suas qualidades, mas também dos defeitos, dos problemas, das dificuldades que você passa. Ser um filho de Deus traz a responsabilidade de se comportar como tal. Paulo fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras. Mas ele também fala que nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Existem prerrogativas que só um filho de Deus tem, mas existem responsabilidades que só um filho de Deus tem. E eu quero desafiar você hoje a crer naquilo que Deus diz que você é. Se Deus diz que você é filho, se Jesus, quando te ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, Ele disse para você começar dizendo assim, olha, Pai Nosso. Se Jesus disse para você aceitar Deus como Pai, é porque Deus te aceita como filho. Apesar de você, apesar de nós, Deus nos aceita como filhos. E eu quero encerrar esse momento aqui falando sobre Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27. Fala assim, olha, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram. Presta atenção nesse texto. Eu preciso crer que sou filho. Sabe aquele teste de paternidade, às vezes você se parece com uma pessoa, tem desconfiança e muitos fazem teste de paternidade para provar que somos filhos. É isso daí, o seu teste de paternidade é a sua fé. Se você aplicar fé, crer que Deus te chamou para ser um filho amado, você nunca mais vai se comportar da maneira com que você comporta e nem vai alimentar os sentimentos que você se alimenta. Vou dizer um negócio para você, uma das maiores revelações que um homem pode receber na face da terra é de ser uma pessoa amada. E Jesus Cristo nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus e sermos pessoas amadas de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te faça prosperar. Deixe o seu like, aperte o sininho aí para receber notificações do nosso canal, faça sua inscrição no nosso canal. Tem muita bênção para você nesse lugar. Grande abraço, Deus te abençoe.